Perdão para todos quantos queiram receber gratuitamente do amado, o nosso Salvador amado. Esse perdão é exclusividade dele. Você não vai encontrar perdão para a sua alma, humanamente falando, tradicionalmente falando. Atitudes até simpáticas, né, de pessoas que se perdoam mutuamente, se desculpam tradicionalmente, mas o perdão que me refiro é o perdão espiritual, perdão da alma. O único que pode trazer paz ao seu coração, certeza da vida eterna. Livro do profeta Isaías, profeta messiânico, Yahshua e Yahu, no capítulo 1, versículo 18 ao 20, está escrito: Vinde, pois, e arrazoemos, diz Yahu-Lim, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, ou escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Só até o versículo 19, porque aqui nós estamos tratando de perdão. Se porém recusados e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca de Yahu-Lim disse. Mas vamos ficar até o versículo 19 por uma razão. O Espírito de Yahu está nos tratando com amor, não com condenação. E nesse caso, está nos convidando com o seu abraço de perdão. Talvez você me diga, mas eu fui um grande pecador. Eu também não estou fora da lista de quem foi um grande pecador. Sou um cidadão reciclado para levar ao mundo inteiro as verdades que libertam pelo Espírito da verdade, humildemente, aprendendo, tendo essa consciência que os pecados que eu pratiquei foram misericordiosamente perdoados pelo nosso Salvador amado. Ah, mas eu fui muito mais pecador do que você. Será? Será? Eu tive um amigo que já passou para a eternidade, e a sua pena condenatória total de anos de condenação chegaram a quase 400 anos. Inclusive gravei o testemunho dele. Fiz a introdução, né, na humilde condição também de radialista profissional, e fiz a introdução. Ele entra gravando o seu testemunho. Era um homem que ninguém conseguia conter. Preso, recebeu mais de quase 20 facadas e coisas terríveis aconteceram na sua vida. E tivemos até a oportunidade de viajar juntos. Ele se reconciliou com o Altíssimo e partiu para a eternidade. Até recentemente eu tive a oportunidade de participar do seu velório. Mas ele me contou um fato que chamou a atenção. Ele foi em determinada oportunidade pedir perdão à pessoa que ele havia ferido, machucado seriamente, não sei em que grau, mas que essa pessoa não quis lhe dar o perdão. Mas que ele estava tranquilo do mesmo jeito, porque havia recebido o perdão do Pai. É isso mesmo? Não importa se o homem não quer perdoar. Você tem que buscar primeiro o perdão do Altíssimo. Ficar buscando perdão primeiro nas pessoas, você está fazendo uma inversão de valores. Primeiro você tem que buscar o perdão naquele que pode perdoar, nosso Salvador amado. E o convite dele qual foi? Aqui em Isaías, Yahshua e Yahu. Ainda que os vossos pecados são como escarlate. Talvez você esteja preso, condenado,
a prisão perpétua, no corredor da morte, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, há perdão para todos aqueles que receberem esse perdão. O emissário Shaul, determinada oportunidade, ele estava pregando e as pessoas se julgavam indignas. Você já leu esse texto escritural? Ele diz, posto que vocês se julgam indignos, se retirou deles, indignos da vida eterna. Quer dizer, nós vamos agora entrar um pouquinho na sensibilidade do ego de cada um. Indivíduos que têm assim uma ideia muito egocêntrica de si mesmo. E quando lhe é oferecido o perdão, começam a se julgarem. Eles mesmos se tornam juízes deles. E em alguns casos, não conseguem ser perdoados. Eu já assisti pessoas que se suicidaram, já até contei aqui, né? Já sobre casos, pessoas que a gente nem imaginava e de repente cometeu suicídio. E eu fico pensando, o que levou essas pessoas ao suicídio? Justamente aí que nós estamos mexendo aí nesse egocentrismo, nessa ideia própria de pecado. De uma vez por todas, você fique sabendo que todos os nossos atos de justiça são como trapos da imundícia. Isaías 64, versículo 6. Você sabe o que é trapo da imundícia, né? O que as mulheres usavam, né? Aqueles panos no seu período menstrual, que se transformavam naquela coisa até repugnante. Os nossos atos de justiça não são aceitos pelo Altíssimo. Eu estava conversando com um determinado senhor, cidadão ali na Caixa Econômica, em que defendia a reencarnação. E eu dizia para ele o seguinte, meu amigo, se, entre aspas, você voltasse a sua vida 1000 vezes, voltaria pecador do mesmo jeito. Um fato curioso até que a maioria dessas pessoas que diz que está reencarnando, nunca reencarnou de um bandido, né? um criminoso, daquele mais violento que existe, né? Eles escolhem sempre os caras mais sociais, né? Quer dizer que faz parte daquele modelo de reencarnação. E eu estava conversando com ele dizendo que o perdão do Altíssimo é que é um meio de justificar. Tem um título de uma mensagem: perdão ou reencarnação? Não existe reencarnação, isso é invenção de Satanás. Não existe. Se houvesse reencarnação, o mundo estaria melhorando e não piorando. Não haveria dia de juízo quando o homem vai ser julgado pelos seus atos, porque ele salvar-se a si mesmo, processo ininterrupto. Outro fato também que nos chama a atenção daqueles que defendem a reencarnação é que negam o sacrifício do nosso Salvador e se apoiam em determinados textos das Escrituras. Eles não descartam totalmente a Bíblia, as Escrituras Sagradas, mas pegam aqueles textos e tentam adulterar. Esse mesmo cidadão disse para mim: é necessário vos é nascer de novo. Eu falei: continua lendo o texto lá de Al-Qur'an, capítulo 3, aquele que não nascer da água e do Espírito, a água, a palavra, o Espírito da verdade. Então,
Se você tem essa ideia de reencarnar, saiba que isso é uma teoria do inferno, inventada por Satanás para tirar você da misericórdia do Altíssimo, do seu perdão. Quantos exemplos de perdão nós temos nas Escrituras Sagradas? Aquele malfeitor, né? Ali no madeiro, nosso Salvador amado diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, embora há 3 dias após a sua ressurreição, porque ele é onisciente, onipresente, é o próprio Criador. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A partir daquele momento que aquele homem partiu para a eternidade, recebeu ali no madeiro, você sabe o que ele fazia, o que ele praticava? E foi perdoado. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, um praticante da lei, levava a lei a sério, praticava também assassinatos, inclusive Estevão, não é isso? O primeiro mártir da igreja, estava ali sendo apedrejado com o consentimento do apóstolo, de Shaul, do apóstolo Paulo, e segurava a capa dos seus algozes. Recebia a carta de Yahushua para Damasco para ir prender e sacrificar os crentes, quando teve aquela experiência transformadora. O caso de Manassés, né, em 2 Crônica 33, que você deve meditar, mesmo na sua tenra idade, já após esse período, ele pratica as coisas mais abomináveis que você imaginar na sua cabeça. Mas o seu arrependimento foi verdadeiro. Davi, você pensa que Davi, então, chamado um homem segundo o coração do Altíssimo, as Escrituras falam que é um homem segundo o coração do Altíssimo. Adulterou com a mulher de Urias, Batseba. E não se contentou apenas em adulterar com a mulher, mas ele colocou o seu marido à frente do campo de batalha para morrer bem depressa e ficar com a mulher. Essa ideia de que os reis podiam ter muitas mulheres, isso é para quem não tem conhecimento escritural. Lá em Deuteronômio, Devarim, ou Devarim como queira, 17, não era facultado aos reis muitas mulheres, nem muita riqueza. Não é isso mesmo? Vamos ver aqui. Deuteronômio. Deuteronômio 17. Os deveres do rei. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará para se voltar para adquirir mais cavalos, tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie, não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. 17 de Devarim, ou Devarim, como queira, é fácil de gravar, 17. Então essa história que o rei podia ter todas, isso é para quem não estuda as Escrituras, era abuso de autoridade, abuso de poder. E foi perdoado, né? Davi foi perdoado e chamado até um homem segundo o coração do Altíssimo. O que ele passou, eu não gostaria de estar nem perto. As Escrituras afirmam que ele inundava o seu leito com lágrimas. Quantos dias esse homem deve ter chorado, mas foi perdoado. Eu não sei o pecado, o tamanho do pecado que você praticou, mas uma coisa eu posso lhe garantir: se você aceitar o perdão, a graça, pode ser transformado numa nova criatura aí agora onde você está. 2 Coríntios 5:17.
Se alguém está em Yahushua, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Você pode ser taxado diante da sociedade como o cara mais vil, desprezível. Mas se o Altíssimo lhe acolhe, perdoa, você tem que fazer o quê? Não ficar esperando misericórdia dos homens. Nem de Pedro, nem de João, nem Maria, nem Benedito, Joaquim, ninguém pode perdoar você, somente o nosso Salvador amado. Consequentemente, após esse perdão, essa restauração, essa nova vida, aí você vai ganhando estabilidade. As pessoas vão vendo que você realmente é um novo homem. E quantos exemplos nós temos aí, se eu fosse citar, quantos exemplos nós temos de pessoas que foram perdoadas? Portanto, não se julgue imperdoável. Só existe um pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Kadosh, o Espírito da verdade. Para ele não tem perdão. Mas enquanto você está arrependido dos seus pecados, tem um fato nas Escrituras que chama muito a atenção desses fariseus aí, né? Oh, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Alguém pergunta para o Salvador amado. Até 7 vezes? 7 vezes é um bom número, é um bom tamanho. E fica surpreso com a resposta. Eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe logo isso? Enquanto há arrependimento, meu amigo, há possibilidade de perdão. Agora, viver na prática do pecado, aí você está colhendo o que é de mais grave. Isso é outro lado, isso é outra história. Lá no livro de Ivrit, né, adulterado para Hebreus, diz que não resta sacrifício para tal procedimento. Como é que você vai ser perdoado, justificado, se continua na prática do pecado? Zombando do sacrifício do Altíssimo? Já falamos aqui num vídeo anterior, vai e não peques mais, aquela mulher surpreendida em flagrante adultério, inclusive os seus algozes ali, né, contrariando a própria Torá, levaram apenas a mulher, não levaram o homem, já transgredido o que as Escrituras mandavam. O homem e a mulher deveriam ser apedrejados, não somente a mulher. Ela recebeu aquela voz incomparável da majestade e disse para ela: vai e não peques mais. E muitos interpretam o texto como, né, uma espécie de esforço próprio, meritório para não pecar, mas nada disso. Ela recebeu aquela declaração do nosso Salvador amado, estava impregnada do poder do Espírito Santo, Espírito da verdade, e encheu seu coração de certeza que ela não precisaria voltar à prática do pecado. E a Bíblia não relata mais o seu retorno à vida pecaminosa. Mas realmente ela foi, e um dia estaremos todos juntos na eternidade, na presença do nosso Salvador amado. Agora, você que me assiste, que acha que é um indivíduo, a exemplo do fariseu e o publicano, você já viu a parábola do fariseu e publicano? Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e perversos. Leia lá a parábola do fariseu e publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. O cara jejuava 2 vezes por semana. Dou os dízimos de tudo que eu ganho. Dizimista fiel. E foi para o inferno com dízimo e tudo. O texto sagrado diz que o pecador ao lado dele nem sequer ousava levantar os olhos do céu e dizia: ser propício a mim, pecador. E este saiu justificado e não aquele. Né? Dizimista fiel, jejuava 2 vezes por semana e foi para as profundezas do inferno.
Perdão é exclusividade do Altíssimo. Não adianta você procurar perdão em Papa, Padre, Pastor, Fulano, Ciclano, Beltrano, eu, Maria, Benedito, Joaquim, João. Se as pessoas realmente estiverem levando a palavra ungida pelo Espírito da Verdade, sempre irá apontar para o perdoador verdadeiro, nosso Salvador amado. Você quer saber quem é o falso pregador, o falso pastor ou apacentador? É muito fácil. O Espírito da Verdade, o Kadosh, o Santo, o Puro, ele glorifica automaticamente o nosso Salvador amado. Ele me glorificará, não foi isso que ele disse? E eu juro, porque receberá do que é meu e vou anunciará. Se é aquele que está ensinando, seja quem for, papa, padre, pastor, bispo, eu, você, qualquer pessoa que estiver ensinando a você, não estiver levando para o Salvador, esse cara é um picareta, um charlatão. Entendeu? Está conduzindo as almas para o inferno, juntamente com ele. Porque não existe outro mediador. Essa história de Maria mediadora, isso não tem na Bíblia, não está escrito lá em Timóteo. 1 Timóteo 2 e 5. Há um só mediador entre Yahweh e os homens. Então, ou você crê nas Escrituras, ou não. Vai querer brigar comigo? Primeiro você tem que brigar com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Vai entrar por ela. Mas o Altíssimo é amor, e tal, é isso, é aquilo. Né? Satanás é profundo conhecedor da Bíblia também. Só que ele não tem uma virtude, um privilégio que nós temos. Falar pelo Espírito. Ouviu? Entendeu? Receba o perdão. Faça um teste aí, você está na dúvida se pode ser perdoado ou não. Fale com o nosso Salvador amado. Eu sou um miserável pecador, acho que... Confesse para ele, fale com ele. E o seu perdão, eu tenho certeza, vai lhe alcançar. Agora, muito importante para concluir, terminar, nem aqui na eternidade, evite de ficar falando muito para os outros. Entendeu? Nosso Salvador amado, em determinadas oportunidades, ele não conte nada para ninguém. Aquele leproso diz, vai, nosso sacerdote, né? As pessoas às vezes se precipitam, fica falando, fulano é crente, agora ele se converteu, é o novo homem, tal. Procure guardar esse perdão com você até a hora certa de divulgá-lo para o mundo inteiro. Porque não foi homem que ele deu, mas aquele que é, que era e que é de vir, o Todo-Poderoso.